Seja bem-vindo ao canal Analisando a Fé pela Razão. Me chamo Walter Ivan e o vídeo que eu faço hoje é para tratar uma possível preocupação de algo que pode ocorrer, que é a questão da falta de alimentos, falta de medicamentos, referente à greve dos caminhoneiros. Já estamos partindo para uma semana dessa greve e ninguém imaginaria as consequências de tal greve. Eu mesmo andando pelas ruas, você não vê um posto de gasolina. Pelo menos aqui na minha região não tem um posto de gasolina com combustível. Gasolina com álcool, diesel também está faltando. A única coisa que tem é alguns postos que tem fornecimento de GNV, gás natural veicular. Mas os outros combustíveis que dependem de tanques, de caminhões tanques para ser abastecido, como gasolina, diesel, o etanol, está em falta. Automaticamente, você não tendo combustível, é uma possível consequência dessa greve dos caminhoneiros, é a falta de produtos. No mercado mesmo, já diversos mercados, mercearias, comércios locais, já estão sofrendo com a falta de alimentos. Mas assim, eu não quero, nesse vídeo, o canal Analisando a Fé pela Razão, ele é um canal de conteúdo cético, racionalista, ateísta, e tratamos mais referente às questões religiosas, ou seja, expondo o porquê, de forma cética, racional e lógica, o porquê que não acreditamos nas convicções, dogmas e doutrinas apregoado pelos religiosos, certo? Mas não propriamente que aqui batalhamos para lutar contra a religião e tal, porque seria uma outra ilusão, Seria pregar contra uma ilusão, acreditando numa ilusão, ou seja, a religião é uma ilusão e acreditar no fim dela, pelo menos para a nossa geração, pelo menos para esse século, também seria uma outra ilusão, principalmente no Brasil, onde temos um país com mais de 200 milhões de habitantes, e desses mais de 200 milhões de habitantes, aproximadamente 86% professam a fé cristã, e na verdade mais de 90% professam alguma religião, mas o cristianismo, incluindo todas as suas vertentes, é a religião que predomina. Então, nós como irreligiosos, incluindo os amigos ateus, agnósticos, deístas, apateístas, pandeístas, ignósticos, enfim, ou teístas irreligiosos, que têm uma crença num Deus pessoal, sem procurar ter ligação com alguma religião, de certa forma somos assim um número pequeno, uma gotinha no oceano. O que eu quero abordar nesse vídeo é a questão dessa preocupação, que é uma preocupação minha, questão de alimentos, tá? Eu vou me ater à questão do tema alimentos, por causa que eu já fui cristão, certo? E muitos dos amigos que acompanham o canal também já foram, já professaram a fé cristã. E a fé cristã é baseado na crença do personagem Jesus Cristo, Você crê no personagem, no Jesus bíblico e nos milhares de Jesuses apregoados pelas igrejas Brasil afora. Não é só eu como cético e religioso, como um ateu referente à fé cristã, porque o ateísmo ele é algo relativo, como eu já expus aqui no canal. Todo mundo é ateu para alguma divindade. A diferença é que um ateu no Brasil ele só é ateu para o Deus. Ele é um pouco mais ateu que o cristão, porque ele é ateu para o Deus cristão e o cristão é crente, ao Deus cristão. Só que eu sou uma pessoa cética, eu sou racionalista, certo? Eu não creio no Jesus da Bíblia, eu não creio no Jesus apregoado, por exemplo, na sua igreja, se você for cristão e frequenta uma determinada igreja das milhares que existem no Brasil. Mas aí você vai perguntar, o que isso tem a ver? Você sim, é cético e não crê no meu Jesus, o que isso tem a ver? O cristão, ele também está preocupado. Se pegarmos desses 86% de cristãos, podemos dizer que mais de 80% dos cristãos estão preocupados, de certa forma, apoiam, boa parte está apoiando a greve dos caminhoneiros, que é uma causa nobre, mas envolve outras preocupações, mas a questão de alimentação é a principal. Mas eu não entendo o porquê que tem cristãos, principalmente aquele cristão convicto, aquele cristão que frequenta uma igreja, principalmente essas igrejas de milagres,
de movimentos pentecostais, neopentecostais, a própria Igreja Católica também, né? Com falta de alimentos, sendo que Jesus, ele é a solução para isso. Ele tem aqui a solução dentro dos evangelhos. E é isso que eu vou apresentar nesse vídeo. É isso que eu quero apresentar, abordar aqui. Mateus 14, do verso 13 ao 21, fala sobre a primeira multiplicação de pães e peixes. E em Mateus 15, do verso 32 ao 39, fala sobre a segunda multiplicação de pães e peixes, ou seja, multiplicação de alimentos. Então, ou seja, sabemos que muitas mercearias, muitos mercados no Brasil já estão começando a sofrer com a falta de alimento. Não que o Brasil não tenha alimentos, não tenha produtos. E você, como eu, por exemplo, como cético, eu me preocupo. É um direito, não só apenas um direito, como é uma consequência natural. Mas eu não entendo do cristão se preocupar. Ah, mas o que isso tem a ver, Walter? Simples. João 14, verso 12, Jesus diz, né? Que aquele que crê em mim fará as obras que eu fiz, né? Ou seja, as obras, os feitos de Jesus, fará as obras que eu fiz e outras maiores farão. Jesus foi muito bem claro. O mesmo Jesus, você não crê que o Jesus da Bíblia é um só? Pelo menos é o que você afirma. Pelo menos é o que o cristão afirma. Logo, se o Jesus dos 4 evangelhos canônicos, que são os evangelhos que temos aqui dentro da Bíblia, é o mesmo Jesus, então Jesus que ele falou que aquele que cresce nele, ou seja, qualquer pessoa, faria as obras que ele fez e outras maiores faria, né? Eu pergunto, cadê algum cristão para chegar numa mercearia, chegar num mercado, aonde tiver ali uma quantidade mínima de alimentos, não somente pão e peixe, né? Porque assim, o cristão pode falar, mas se for para fazer um milagre da multiplicação, qualquer cristão reproduzir um milagre da multiplicação, coisa que isso não vai acontecer, porque isso aqui é uma narração surreal, é uma narração mitológica, é algo que não existe. O cristão, qualquer cristão sabe disso. Isso aqui sabe que isso não existe. Tá aqui na Bíblia, ele diz acreditar, mas no fundo ele sabe que isso aqui é uma mentira, né? Não é algo irreal, algo impossível. De Jesus com 5 pães e 2 peixes, com 7 pães e 2 peixinhos, os peixinhos alimentar uma grande multidão de pessoas, ainda por cima sobrar alimento. Tá? E alimentar de forma que essa multidão, que cada pessoa da multidão ali se fartasse, ou seja, poderia comer à vontade, até realmente saciar a fome, que era uma coisa muito comum, porque ali era uma região miserável, né? Uma região explorada, uma região pobre, uma região atrasada até mesmo para a época. E aquela população, ela seguia ali Jesus, estava com fome, e Jesus ele multiplicou o pouquinho de alimento que tinha, e essa multiplicação de poucos alimentos deu para abastecer toda uma população. Agora eu vou perguntar para você, que é cristão, que diz ser crente, como que você, se você crê realmente em Jesus, está na hora de você provar essa fé. Porque nós céticos afirmamos que isso é uma ilusão. Porque é o que nós constatamos. Quando um ateu, um agnóstico, uma pessoa não cristã fala que isso é uma ilusão, o cristão acha ruim. Não, que é absurdo. Claro que é real. Falar que é real é fácil. Mas provar, Jesus fala, aquele que crê em mim, ou seja, qualquer um. Jesus não falou só, embora Jesus tenha falado isso para os seus discípulos, mas na narração do texto dá-se a entender que Jesus deu uma promessa em aberto para qualquer pessoa. Aquele que crê em mim fará as obras que eu realizei e outras maiores farão. Então, ou seja, baseado nisso, além de você multiplicar não somente pães e peixes, Jesus ele te autorizou, no caso, como Jesus multiplicou apenas pães e peixe, você pode também multiplicar outros tipos de alimentos. Porque além de você chegar no mercado, mesmo que o mercado tenha em estoque, tem ali só um pouquinho de batata, um pouquinho de tomate, alguns pacotinhos de bolacha, um pacotinho de arroz, de feijão, você pode fazer uma multiplicação. Você ali orar, apresentar aos céus, apresentar a Deus, enfim, fazer o que Jesus fez e multiplicar aquele alimento, certo? E de repente doar, né, aqueles alimentos para quem está precisando, entendeu? Porque como o dono do estabelecimento
não precisou comprar o alimento que vai, os alimentos que foram multiplicados pelo cristão, então não tem por que ele cobrar. E automaticamente, se começar a faltar alimento, né, a coisa vai ficar feia. Então eu não estou fazendo isso aqui para tirar sarro, não. Não, pelo contrário, é uma questão, isso aqui é um vídeo. O meu trabalho é de conscientização. É para ajudar as pessoas a se tornarem racionalistas. Porque se você for cristão, automaticamente, provavelmente sua reação nesse vídeo é falar, mano, esse cara só fala besteira. Você fala, não. Você pode não concordar com o conteúdo do meu canal. Você pode não concordar com o que eu estou falando, mas você não pode me desmentir. Se você é cristão, a sua obrigação é fazer os atos que Jesus fez. Mateus 5, Jesus fala, sede perfeitos como o Pai que está no céu é. Cadê o cristão perfeito? Nenhum cristão pode falar que é perfeito, mas Jesus ordenou que as pessoas fossem perfeitas, seguissem o exemplo de perfeição como Deus é perfeito. E qualquer pessoa diz que Deus é perfeito. Jesus fala, aquele que crê em mim fará as obras que eu realizei e outras maiores farão. E cadê essas obras? Nenhum cristão realiza. Sabe por quê? Não é por falta de fé. Não pense você, meu caro. Só de você acreditar que Jesus nasceu de uma virgem, sabendo que virgem não dá luz a nenhuma criança, porque virgem não pode engravidar, certo? Ah, mas aí que nem no outro vídeo que eu fiz, teve uma pessoa que acompanha o canal falou, mas de repente numa relação sexual a moça não houve nem penetração, mas né, houve, enfim, um homem pode ter ejaculado ali próximo e ter contato, né, a parte íntima da mulher, adentrar um pouco de sêmen na vagina de uma moça virgem, né, e ela acaba engravidando. Desculpa eu falar, só desse contato íntimo a moça já não é mais virgem, certo? Porque a virgindade, pelo que eu saiba, a mulher perde a virgindade a partir do momento do contato sexual, não apenas na penetração. Porque tem mulher que é penetrada várias vezes e não perde o ímen. Então, ou seja, não é apenas rompimento de ímen que constata que uma mulher perdeu a virgindade. Enfim, e tem mulher que nasce sem ímen. Então, ela já nasceu sem ser virgem? Não. A virgindade, a mulher, como o rapaz também, ele perde a virgindade a partir do momento que ele tem um contato sexual com uma outra pessoa. Só de você, meu caro amigo cristão, acreditar que uma virgem pode gerar uma criança, haja fé, hein? Só de você acreditar que Jesus ressuscitou morto, sabendo, todo mundo sabe que morto não ressuscita, né? Curando cegos com terra, sabendo que terra no olho de um cego nunca vai curar um cego, sabendo que Jesus morreu e ressuscitou, você sabe que morto não ressuscita, e você sabe muito menos. Uma pessoa pode ascender ao céu, sumir entre as nuvens, sem um tipo de nave, helicóptero, avião, espaçonave. Então isso já demonstra que você tem muita fé. Se você diz acreditar nessas coisas, você diz acreditar nesse personagem bíblico. Então, não tem desculpa para você não realizar o milagre da multiplicação de alimentos. Eu gostaria, sim, de ver esse tipo de milagre. Mas provavelmente eu não vou ver, porque isso não existe. Isso aqui é uma narração surreal, é uma coisa fantasiosa. Infelizmente, seria muito bom se fosse verdade, certo? Não encare esse vídeo como uma afronta, como uma tiração de cara, muito pelo contrário. É um trabalho de conscientização, é para ajudar você a abrir sua mente para a realidade. Porque ser ateísta para esse tipo de coisa, para essas questões religiosas, só demonstra que a pessoa está sendo honesta, deixa de fazer uma autossabotagem, deixa de auto-se enganar, a pessoa passa a demonstrar maior lucidez, se torna uma pessoa racionalista e que procura ter, né, uma vida assim, com base mais científica, certo? Então é isso que eu procuro fazer aqui no meu canal, beleza? Agradeço aos inscritos, aos amigos que têm comentado o meu trabalho aqui no YouTube. Se você for novo aqui no canal, não deixe de se inscrever, deixe o seu like. Comentários, tá? Vou respondendo conforme o tempo. Eu convido também a conhecer o canal aqui, um canal muito bacana, um parceiro meu, que é o Fernando, né? O vlog de um deísta. O canal do Fernando, eu quero dar uma força para ele. A gente precisa ajudar o canal do Fernando a dar uma crescida, porque o trabalho do Fernando é muito bacana. Ele é um cara super carismático, é um cara sensacional, certo? E eu acho muito bacana o trabalho dele. Então, é um canal aqui que eu também tenho o Roberto, né?
do Viva os Ateus também, que é um ex-espírita. Havia até um amigo aqui no canal também perguntando sobre a minha visão do espiritismo. Eu nunca fui espírita, mas eu posso recomendar o canal do Roberto, que ele já foi espírita e ele manja bem do assunto. E hoje ele é um ateu e ele expõe no canal dele os motivos da qual ele deixou de ser espírita e se tornou um ateu, tá bom? Forte abraço a todos os amigos, fiquem na paz.